Bem-vindos a Entre a Arte e o Algoritmo, do Medo à Descoberta. Eu chamo Paula e este é um podcast onde os criadores falam sem filtros sobre o impacto da inteligência artificial na arte. Em cada episódio ouvimos um autor que enfrenta uma presença nova e estranha. Uma máquina que sugere, que completa, que propõe, que imita, que aprende. Discutimos identidade, autoria, autenticidade e direitos de autor num tempo em que a criação parece ter deixado de ser um ato exclusivamente humano. Hoje recebemos uma autora e artista que não escreve apenas canções, mas mundos. Com o piano, a voz, a palavra e também com a escrita literária. Rita Red Shoes tem construído uma obra onde a emoção se cruza com o pensamento. Connosco, Rita Red Shoes, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço muito, sinceramente, o ter aceitado este desafio para vir aqui conversar connosco um bocadinho sobre a sua obra e sobre o que é que ela pensa sobre a IA. O prazer é meu. Rita, a tua música tem uma assinatura única. É assim qualquer coisa que entre um sussurro e um grito íntimo, de facto muito intimista. Quando é que tu percebeste que a tua voz artística também era uma maneira de pensar? Ora, eu acho que é um processo. Acho que exige alguma maturidade, não só de idade, mas de experiência e de experimentação, digamos assim. Eu demorei algum tempo até chegar à minha voz, digamos assim, porque ia gravando em casa músicas e ia escrevendo sempre, mas sentia que ainda não estava a cantar e a dizer o que queria da maneira como gostaria de o fazer. E, portanto, na verdade, demorei algum tempo, apesar de ter começado muito cedo, bastante jovem, é verdade. Tive ali uma margem de tempo para amadurecer. E tiveste muita formação musical. Sim, também. Outra também. E outra também, porque a Rita é psicóloga. Sim. Psicóloga clínica. E, portanto, acho que é de facto um processo que passa pela imitação de outros que gostamos, passa por experimentarmos os extremos para chegarmos ali a um consenso, um sentirmos-nos na nossa pele finalmente. E eu acho que, mesmo assim, começando cedo, só adquiri isso no meu primeiro disco, tinha 27 ou 28 anos. Isso foi ontem, não é? Foi. Pegando nisso, tu achas que a arte é uma forma de esconder ou de revelar? O que é que tu sentes quando estás a criar? O que é que tu pretendes? Ambas as coisas. Curioso. Ambas, porque acho que há canções e há momentos em que eu sinto que preciso de expor e que não tenho medo de o fazer e que tenho a confiança certa para dar esse passo. Mas também há muitas outras canções que eu fiz que sinto que são uma espécie de labirinto e de fuga. Exato, achas que é uma de esquivar um bocadinho àquilo que se calhar eu gostaria de ter coragem para dizer, mas que ainda não tenho ou que ainda não encontrei as palavras certas, o modo certo de dizer. Portanto, é este jogo assim do gato e do rato. É um certo receio da exposição, que é normal, embora a tua música, a tua arte, seja uma arte, como dissemos ao início, muito intimista. Sim. E tu tens-te vindo a expor cada vez mais. Cada vez mais, sim. A tua obra, a evolução da tua obra, que já é grande, não é? Ela é uma miúda, mas é grande, já mostra isso, não é? Isso é uma evolução que se nota. Sim, eu de forma inconsciente e consciente, acho que, na verdade, sempre, desde que comecei a escrever, se calhar o meu objetivo maior era esse. Era, há um dia em que eu posso falar abertamente, com confiança, sem medo das fragilidades e sem os pensamentos estarem tão confusos e a própria emoção. Mas, de facto, é algo que precisa de tempo e de autoconhecimento também. Claro. Tu tens estado a referir à escrita de canções. Sim. E eu introduzi agora a escrita de outro tipo de literatura, outro tipo de escrita, melhor dizendo. Tu já escreveste livros, publicaste este ano o teu segundo livro, creio que é o teu primeiro romance, creio estar a dizer bem, não é? E também aí no registro intimista, ou pelo menos no registro em que tu dispões. Sim. A palavra escrita normalmente tem outro tempo, e tem um tempo diferente, não é?
O que é que tu achas, o que é que tu só consegues dizer em prosa? O que é que te levou a ter de dizer em prosa e não em canção? Eu acho que a canção são exercícios diferentes, não é? A prosa dá-nos muito mais tempo, muito mais espaço para encaminhar os acontecimentos, para mostrar as personagens, a história. A canção é uma coisa muito mais sucinta, muito mais que se calhar em poucas palavras temos que chegar ao cerne da questão. E nem sempre acertamos, verdade seja dita, mas também obedece a um ritmo e a uma melodia, não que a prosa não tenha, não é? Mas são diferentes. A canção é uma coisa muito mais imediata e que se vai transformando à medida que se toca a canção também. E a escrita de prosa é uma coisa como, pelo menos eu senti e sinto isso, é uma coisa que nos dá muito mais reflexão, espaço para refletir, espaço para mastigar e que no fundo também é isso que eu acho que dá ao leitor, não é? É outro tempo. Certo. Tu referiste agora que a escrita, a canção, é reescrita de certa forma ou é adaptada à medida que vai sendo tocada. Eu presumo que isso tenha a ver com a interação com o público e com quem te ouve, com quem te escuta. Tu sentes que dessa interação nasce uma nova obra ou nasce uma alteração da obra que tu inicialmente tinhas criado? Sim. Eu acho que se não fosse assim... Como se o público fosse um bocadinho também um coautor? Um bocadinho, porque na verdade também se não acontecesse isso, acho que os autores já estariam completamente fartos das canções e quase já não as podiam cantar e tocar. Porque cada concerto, cada momento com o público é especial nesse sentido. São aquelas pessoas naquele dia, naquele momento, há uma comunhão entre quem está no palco ou quem está a interpretar as canções e as outras pessoas que as estão a escutar. E essa energia que é gerada é única. E, portanto, as próprias canções de repente ganham um sítio diferente. Que é sentido novo. É aquele... É para aquelas pessoas, é para aquelas pessoas naquele público, dia, não é? naquele momento. E claro que nós não sentimos todos os dias as mesmas coisas, e isso é muito bom, isso é muito enriquecedor, na verdade. Quando tu estás na escrita literária, digamos assim, tu achas que ela traz-te, tu sentes mais silêncio ou mais ruído interior? Uma pergunta interessante. Obrigada. Acho que talvez as duas coisas. Ou seja, quando eu estava a escrever este meu primeiro romance, que tem muito de autobiográfico. Tem, que se recomenda, quer dizer o nome? Sim, Crescer à Sombra. Exatamente. Houve alturas em que eu senti também, obviamente, pela história, não é? A história de uma criança com 9, 10 anos, aquele processo das dores de crescimento. Houve alturas em que eu senti que me estava a apaziguar com a minha criança dessa altura, porque quando tinha esta idade obviamente não tinha capacidade de análise, de percepção, que são alguns episódios que todos passamos nos processos de crescimento. E houve outras alturas em que sentia um enorme rebuliço aqui dentro e uma urgência de agora tenho que escrever isto. Aliás, a dada altura lembro-me quando empancava em alguma parte, à noite tinha as personagens quase a acordarem-me e a dizer tens que ir escrever isto, falta esta parte, falta isto, tens que dizer isto. Portanto, havia uma espécie de uma efervescência, não é, aqui dentro. Sonhavas com isso? Sonhava com isso. Tiveste insights? Tive. Que é um processo muito mágico ao mesmo tempo. E é isso, eu acho que consegui apaziguar-me com algumas das coisas, com outras acho que ficaram ainda mais urgentes, digamos assim. Eu não resisto a perguntar-te uma coisa, porque tu entras por um caminho que te agradeço, porque de facto é muito teu e é muito da tua experiência, mas tu achas que tu és psicóloga clínica de formação,
Tu achas que essa formação que tens enquanto psicóloga te ajudou a ter esta leitura e a precisar de ter esta leitura e a descodificar essas memórias e esses sentimentos, essas experiências que tinhas da adolescência ou da infância? E a sentir a necessidade de os trabalhar? Sim, senti e sinto. Sentes, Eu acho claro. que eu acho que crescer é difícil. Acho que temos muito pouco tempo para sermos crianças na vida. E não temos essa consciência quando somos crianças. Normalmente queremos ser adultos, não é? Porque associamos a uma certa liberdade, a uma certa autonomia. E quando somos adultos queremos ser crianças. Sim, Gostávamos de ser crianças. Eu queria não? a minha filha. Quando ela diz, mãe, eu já queria ter... Não, querida. Deixa de estar. Deixa de estar, assim, tu não imaginas. Um dia vais perceber o que a mãe está a dizer. E o facto de ter esta formação, claro que me põe mais alerta para uma data de coisas, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito piamente que o autoconhecimento e a compreensão de nós próprios também depende da relação com o outro. Acho que sozinhos não nos conhecemos, não é? Tem que ser na relação que nos conhecemos. Mas quer dizer, mas é óbvio, às vezes perguntam-me, mas quando estás a falar com as pessoas, com os teus amigos, estás a analisar? Não, de todo. Sim, de todo. Esse é um mito, não é? É um mito. Esse é um mito que as pessoas têm, que os psicólogos estão permanentemente a analisar os seus interlocutores. E que conseguem tratar-se também, não? Exatamente. Também não. Sim. Por isso, sim, claro que eu acho que há um despertar e há uma preocupação, uma atenção, uma ajuda, maior. não é? Uma ajuda. Sim, de Eles facilita, não é? Sim. Facilita. E tu quando escreves, tu face ao mundo, tu queres ordenar o mundo ou queres dar-lhe apoio, queres suportá-lo, queres controlá-lo? Na tua essência, o que é que tu sentes quando escreves? Eu acho que se tem vindo um bocadinho a alterar. Eu acho que eu comecei a escrever para me fazer companhia. Certo, interessante. E depois comecei a escrever para tentar ultrapassar algumas coisas minhas, portanto foi sempre um processo um bocadinho egoísta. Portanto, começaste então a fazer terapia a ti próprio através das canções que começaste a escrever. Exato. Temos aqui uma novidade, uma confissão da Rita Red Shoes. Sim. Certo. Hoje em dia, de alguns anos para cá, acho que tenho uma preocupação mais aberta, menos autocentrada, e não tenho ilusão que possa mudar o mundo, nem mudar o outro. Mas conto fazer companhia aos outros, conto pelo menos permitir que as pessoas viajem um bocadinho para o mundo, não só para o real, o cotidiano, as preocupações, as ansiedades, mas que possam de alguma forma viajar, sair um bocadinho daqui, do terreno, ir. E também a preocupação com as mulheres, o papel da mulher, também é uma coisa muito presente para mim hoje em dia, ainda por cima sendo mãe de uma menina. E tu, como é que vês essa... Fugir só aqui um bocadinho ao nosso tema central, mas é importante esta análise. Como é que tu vês, porque de facto também é um tema que está muito presente na tua obra, o papel da mulher neste momento é algo que te preocupa? Tu achas que sentes algum retrocesso em termos da forma como as mulheres na sua globalidade, são olhadas e são tratadas? Ou achas que estamos a continuar a evoluir e é um processo? Eu estava nessa esperança, mas acho que tenho de ser honesta, acho que não estamos a evoluir exatamente. Ou melhor, algumas pessoas estão a evoluir, outras não. E algumas que não estão a evoluir. É uma pena que tenham espaço para falar. E para crescer. E isso é preocupante. É claro que a nossa realidade, ou pelo menos a nossa realidade na Europa, aparentemente, e em algumas coisas é obviamente mais evoluída do que se formos olhar para o resto do mundo e para algumas partes do mundo, mas acho que se calhar as mulheres têm que ser as primeiras a pensar seriamente sobre isto. Mães de meninos, por exemplo. Mães de meninos com O. Com O. Sim.
acho que temos que nos apoiar mais enquanto Certo. mulheres. Não... acho que isso tem vindo a mudar, curiosamente. Acho que as mulheres estão um bocadinho mais próximas e mais conscientes. Mais conscientes, estou de acordo. Isso acho que sim, mas também pode ser um mau sinal por se sentirem talvez mais ameaçadas outra vez, não sei. E, claro, sentir isso é preocupante, não é? E é aflitivo, olhando para as estatísticas no namoro. A violência no namoro é algo que nos preocupa a todos muito e que a tua obra também reflete e também mostra, não é? Violência doméstica, como Violência assistimos doméstica, praticamente todos os dias. Portanto, acho que há aqui uma mentalidade que está muito enraizada. Olhando para a história percebe-se em parte porquê, mas acho que ainda estamos um bocadinho longe de chegar ao sítio certo. E é preciso não esquecermos que há 50 anos as mulheres não votavam, não é? E, portanto, há fenómenos que nos parecem que são inacreditáveis e que jamais aconteceram, ou que aconteceram 300 anos atrás, e não, foi há meia dúzia de dias, não é? Aliás, como em relação a muitas outras situações que estão a ocorrer no mundo e que nós pensamos que jamais elas iriam voltar a ocorrer. Exato. E, portanto, e nesse despertar de consciências, os artistas têm, e os autores têm, de facto, um papel muito crítico, e a tua obra tem mostrado, tem chamado a atenção e tem sido sempre, muito, às vezes, não tão bem compreendida quanto se calhar tu gostarias, não é? Mas esse é o preço que se paga de te expores e dizeres em canção ou em livro aquilo que pensas. Porque tu crias com instinto. Pelo menos é aquilo que eu sinto enquanto tua fã. Isso é um ótimo elogio. Não, é verdade, é aquilo que eu sinto. Tu crias com instinto, crias com memória, crias com corpo, com fisicalidade também. Pelo menos é o que eu sinto da tua obra. Que bom. Eu agora passava um bocadinho para a IA, ou seja, a inteligência artificial, essa não tem corpo, não tem biografia, não é? Achas que ela pode mesmo criar? Ora bem... É uma maldade, esta pergunta é uma maldade. Tudo isto da IA é uma maldade, falarmos sobre isto. Sim. Eu algumas vezes sinto-me ainda bastante precoce, certo. E se calhar muitos de nós também se sentem em relação a este tema. Precoce no sentido de não ter ainda uma consciência clara das repercussões que a IA pode vir a ter e já terá. Há dias em que eu estou otimista e vejo a potencialidade que é, e às vezes noto a potencialidade que Já usaste? Usei não para criar, mas... como ferramenta? Como ferramenta, sim. Quando leio notícias, por exemplo, na medicina, o que é possível de fazer, fico realmente... Uau. É uma das áreas em que a IA generativa pode efetivamente ajudar muito. Sim. Claro que sim. Um amigo meu no outro dia dizia-me: não sejas tão pessimista, eu acho que o que vai acontecer é que isto vai permitir, a IA vai desocupar-nos de tarefas mais repetitivas, menos interessantes, e vai nos dar o espaço para pensarmos mais, para nos debruçarmos mais sobre a existência, a criatividade, para sermos mais criativos. Bem, eu não tenho a certeza que seja isso que vai acontecer. Seria bom, mas não sei, olhando para o mundo, não fico assim tão otimista. Acho que a IA vai provavelmente ajudar o mal, entre aspas, vai ficar exponenciado. Eu faço um comentário relativamente a isso que não resisto, e que acho que é interessante esta perspectiva, interessante e ao mesmo tempo assustadora, que é, há uma teoria, designadamente promovida pelo senhor que se chama Altman, que defende a criação de uma espécie de um subsídio para os empregados da IA, ou seja, as pessoas os trabalhadores vão ficar sem emprego por força da automatização, entre aspas, enfim, do recurso à inteligência artificial no trabalho,
e, ao contrário do que diz o teu amigo, enfim, estarem só ocupadas a refletir e a pensar, não me parece que seja propriamente isso que vai acontecer. E então a sugestão era de, ok, então vamos arranjar uma espécie de um rendimento social, de um rendimento de apoio a quem perde o emprego por força da IA. Isso depois leva-nos a outra questão, que é, então, como tu muito bem sabes, nós desenvolvemos-nos, não é? E criamos sinapses, quanto mais pensarmos e refletirmos, mais sinapses desenvolvemos, mais inteligentes ficamos, não é? Ora, se nós ficamos sem fazer nada e se o universo nos provém a nossa subsistência, então eu diria que temos aqui corremos um risco de caminharmos para um processo de, entre aspas, estupidificação. Portanto, este é o outro lado de quem diz essa teoria que o teu amigo defende, que aparentemente é muito interessante, que é ficamos livres para refletir e para pensar. Mas, sim, isto faz-te sentido? Faz, claro. Eu acho que o meu pessimismo vem exatamente daí, que é, será que não sendo nós educados para pensar, estimulados para pensar, de repente, se ficarmos sem nada, temos essa capacidade? Pois... É uma boa pergunta, não é? Essa é uma reflexão efetivamente interessante relativamente a este. Muito bem, pode haver aqui uma situação muito boa, muito positiva, e como dizias muito bem, designadamente na medicina é um avanço extraordinário, mas depois temos todo um conjunto de situações e de preocupações que qualquer pessoa atenta, e um autor, por maioria da razão, porque é afetado diretamente, é potencialmente afetado diretamente no seu trabalho, no seu rendimento enquanto autor. Tem que ter, isso é indispensável, não é? Por outro lado, repara, a IA pode ter estética, não é? Uma criação com IA pode ter estética, mas não tem ética, pelo menos por enquanto não tem ética. Sim. É uma das áreas que se está a debater muito, a legislação neste momento, enfim, já aponta nesse sentido, mas, enfim, sabemos que não há neste momento ética, discute-se muito, mas o que é facto é que ela não existe. E eu penso que talvez esta situação a um autor, a um artista, seja preocupante para uma pessoa que tem a sensibilidade que um autor tem, não é? Isto é algo que te assusta ou que achas que, enfim, vai ser resolvido? Preocupa-me, obviamente, não é? Primeiro pelo desconhecimento e o desconhecido, não é? E depois porque... eu defendo, por também respeito, obviamente, não só ao que faço, mas até mais por autores, pelos outros autores, seja de que disciplina forem, o trabalho que existe para se criar alguma coisa tem que ser respeitado. E remunerado. Não cai do céu. Podemos de facto ter épocas mais inspiradas do que outras, mas mesmo assim não, quer dizer, eu se estiver sempre a lavar a louça e tiver ideias fantásticas, não as gravar, não as escrever, elas vão por aí, perdem-se. Portanto, há um trabalho de facto que os autores têm, que é materializar as ideias, e isso tem que ser valorizado. E tem que ser respeitado. Aliás, deixa-me só introduzir aqui uma questão. Direito de autor. O direito de autor só existe quando a ideia é materializada, é fixada, seja qual for o suporte. Precisamente. Pode ser na nuvem, sim, mas tem que ser fixada. Claro. Só aí é que um autor adquire o direito ao reconhecimento da sua obra. Podes ter ideias fantásticas, mas tens depois que as transformar, que as fixar em algo. Claro. Sim. Ao contrário daquilo que muita gente acha, que é as canções, por exemplo, ou os livros, mas as canções é mais habitual. As pessoas pensarem que está-se no duche a tomar, não é? Está no duche e tem uma inspiração e sai a música, e no dia seguinte está a música feita, não é? Era bom, não é? Era ótimo. Porque por trás, nós aqui vamos acompanhando muito isso, por trás de cada canção há muito trabalho. Claro que há inspiração, é um momento mágico, mas depois há todo um trabalho até técnico, não é? Claro, que é preciso conhecimento, e que é preciso instrumentos, e que é preciso aparelhos, e que é preciso tempo. Sim. Eu digo sempre que nunca... Bom, para uma realidade mais realista, digamos assim,
é impossível sermos remunerados pelo tempo que gastamos a criar. Ou seja, eu nunca paro de trabalhar. Eu não tenho férias. Eu no outro dia fizemos umas férias e eu pensei assim, epá, eu vou deixar a Rita Red Shoes em casa. Ela não pode ir comigo de férias. E isto é uma coisa muito difícil, porque de repente uma pessoa está na praia ou está a tentar relaxar e a cabeça está a criar. Está a criar. Isto é uma coisa é desgastante e não se tem descanso. Portanto, não desligas? Não desligo. Eu não tenho um trabalho que termina a 1 hora e começa a 1 hora. Não tenho. Mais o tempo de investimento, de repetição, de procura. Claro que há muitos outros trabalhos que também têm estes processos, todos têm os seus processos. Mas de facto, o que eu quero dizer é que é uma coisa que nos toma por completo, enquanto seres humanos, enquanto sentido de existência. E isso nem todos os trabalhos exigem. Muitos autores, ou quase todos os autores, em alguma altura da sua vida, ponham em causa sequer o seu valor enquanto pessoa, porque é muito difícil de separar as coisas. E isso tem a ver com o facto de algumas obras serem menos reconhecidas, não sejam tão bem aceites pelo público, pela crítica. Ligas muito a isso, à crítica, por exemplo? Tens tido sorte também, sorte, salve seja, mereces, mas tens tido normalmente uma boa recepção, não é? Sim. Não tanto a crítica, e eu acho que até a crítica, quando é positiva e de facto construtiva, quando eu critico, mas sei porque é que estou a dizer aquilo, não é? Tenho conhecimento, conheço a obra da pessoa, enfim, posso falar de alguma forma, tudo bem, mesmo que a crítica não seja positiva. Mas é duro, e quanto mais tempo têm as carreiras, é muito dura esta montanha russa em que se vive, não é? Porque em alturas que as coisas correm bem e parece que aquilo que estamos a dizer está em sintonia com as pessoas e com o mundo, e outras alturas em que parece já não sabemos o que é que queremos dizer, ou estamos a dizer a mesma coisa, ou já não é interessante aquilo que se tem para dizer, e portanto põe-se em causa tudo e mais alguma coisa, não é? E depois nunca se consegue chegar à conclusão de foi por isto que não resultou. Há tantos fatores possíveis de influenciarem o resultado da recepção de uma obra que a pessoa perde-se nisto, pensa, eu vou ter que continuar a fazer pelo prazer e pela dor que isto me dá, porque senão a pessoa enlouquece. Pois, mas temos aí uma situação que a IA não irá sentir, ou não sente, não é? Porque todo esse sofrimento. É uma injustiça grande. É esse sofrimento, e é esse, mais do que sofrimento, é esse sentimento que a tua obra e que as tuas canções têm muito, e que eu às vezes ouço algumas canções tuas, parece que têm memórias, parece que são uma caixa de memórias do género de uma fotografia sonora, que são muito visuais também, não é? A IA não, a IA tende eternamente para o presente, não tem memória, não tem esquecimento, não tem nada disso. E tu achas que é possível haver beleza, chamemos-lhe assim, não é? Sem haver cicatrizes? Isto tem muito a ver com a tua obra também, porque a tua obra tem lá estas marcas. Sim. Eu acho que não. Eu acho que aquilo que me liga a uma obra tem que ser mundano ao mesmo tempo. Mesmo que me eleve o espírito para outro sítio, que tem que ter a história, tem que ter lastro. Lastro, exatamente. Eu não me posso relacionar com algo que seja, eu pessoalmente, artificial, porque isso não me vai arrepiar, muito provavelmente. Não vai arrepiar quem te for ouvir a seguir, não é? Provavelmente, porque não tem carga emotiva, não tem carga emocional, mesmo que os autores, e isto acontece, claro, acho que era o Bob Dylan que dizia: criar é roubar aos outros, só que depois tens que misturar aquilo bem. O que é uma verdade, não é? Todos temos influências, todos temos pontos de partida que nos levam a outros sítios. Uma coisa é isso, outra coisa é usar as coisas feitas, misturá-las, porque este género funciona assim, ou porque agora é isto que está a dar, e pô-las em prática. Isso é bacoco, isso é vazio. Tu achas que é um roubo? Acho que é um roubo. Porque, como tu sabes, a inteligência artificial generativa, a IAG, aprende com a tua obra e com as outras obras todas do mundo, não é?
quer na música, na literatura, em todas as áreas. Portanto, a máquina é alimentada com as criações de autores humanos. Ponto final, parágrafo. Daí, a máquina aprende, está permanentemente a aprender e depois gera conteúdos teoricamente inovadores. Inovadores que são fruto daquilo que ela aprendeu com o vosso trabalho. Isto é assim que funciona, portanto, aqui não há que enganar. Não há mistério. Não há mistério, é assim. Depois isto é complexo, obviamente, não é? Mas sintetizando e facilitando, isto é assim. E estava tudo certo se fosse reconhecido isso. Se as fontes fossem reconhecidas. Se as fontes fossem reconhecidas e se houvesse um direito à remuneração do autor, pelo facto de ser o seu trabalho, a sua obra, não é aquela inspiraçãozinha quando estás a lavar a louça, como estavas a dizer. É um trabalho, efetivamente, que depois vai alimentar a máquina, que depois vai dar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de novas criações e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, de euros, etc. Não é? Que não vão para os autores. Portanto, aí está a questão, está de fundo, está aí. Como também sabes, e tens acompanhado, até porque estás na direção da SPA, nós temos estado em Bruxelas, junto do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, assim, há uma grande batalha pelo reconhecimento do direito dos criadores neste processo todo da IA. E o que os criadores pedem são 3 coisas: transparência, consentimento e remuneração. Transparência é exigir que as empresas de IA generativa revelem com que fontes é que treinaram os seus modelos. Apesar desta batalha toda, a legislação que saiu apenas obriga a que 10% das fontes sejam reveladas. Portanto, temos que continuar esta batalha, porque 10% das fontes não é nada. Portanto, porque tecnicamente isto é possível ser feito. Também é importante que nós façamos todos, nós aqui e as pessoas que estejam a ouvir este podcast, tenham esta percepção. Tecnicamente é possível. É uma questão das empresas de IA, de inteligência artificial generativa, quererem fazer esse investimento. Porque peço Diz, mas, então. Há pouco estávamos a falar das teses, não é? Exatamente. Eu não posso afirmar uma coisa na minha tese que foi, de facto, o estudo de outras pessoas, fruto do trabalho de outras pessoas, como se fosse uma frase minha, como se fosse uma conclusão minha. Eu não posso fazer isso. Não, é? Não deves, pelo menos não deves. Não deves, há quem faça, não é? Claro. Mas, quer dizer, eticamente... Claro, voltamos à questão da ética, que é sempre uma questão chave. Claro, exatamente. Não posso fazer isso. E aqui passa-se o mesmo. Claro, não vêm as referências literárias a que eu recorri para, não é? Oh, Rita, e ainda pior, não vêm as referências literárias, não vem o reconhecimento, obviamente, e não vem a remuneração. Exato. Não é? E, claro. portanto, e essa remuneração vai para alguém. E essa remuneração vai para alguém. Não é? Claro. Portanto, isso aí é que o ponto é esse. São essas 3 palavrinhas mágicas que é o caminho que temos que fazer e que é esta batalha para a qual todas as pessoas de bem, entre aspas, sim. Que percebem, porque isto também passa muito por nós explicarmos sim. e termos esta atitude claramente também um bocadinho pedagógica, que é explicar. Nenhum de nós sabe quase nada, não é? Eu ia dizer quase tudo, não sabe nada, não é? Nós estamos a tentar aprender, a tentar perceber com muita humildade o que é que está a acontecer. Porque, como dizias ao início, isto acontece tudo a um ritmo tão vertiginoso. Completamente. Que é muito difícil qualquer pessoa que não esteja diretamente ligada ao processo entender. Sim. Mas temos esta obrigação de ir tentando acompanhar e tentando sensibilizar, porque efetivamente, além de tudo, é uma questão de justiça. Sim, claro. E de ética, obviamente, não é? Tu achas que o público se preocupa com isto? Com este tema que estamos a abordar, ok, os autores não são remunerados, isto não é justo? Acho que não. Achas que não? Acho que não. Ou se preocupar, penso que seja uma minoria. Acho que as pessoas não sobreviveriam sem arte, mas muitas das vezes não conhecem os meandros, o que é compreensível, não é? Eu também, provavelmente de outra área qualquer, também não sei, se me vêm falar de coisas de engenharia, também não sei, não é? A arquitetura, gosto muito de ver bonitas construções, mas não faço ideia o que é que os arquitetos passam, nem... mas acho que seria um trabalho interessante a ver como a SPA tem feito,
e aliás, como agora, nos 100 anos da SPA, se fizeram alguma a comunicação nesse sentido, talvez se sensibilizar cada vez mais as pessoas para este dado que é, se os autores não conseguirem viver da sua arte, muito provavelmente vamos ter muito menos autores, vamos ter muito menos arte. E eu quero acreditar, como dizíamos há pouco, que aquilo que toca ao ser humano é aquilo que é construído por outro ser humano e que, portanto, a IA não vem substituir por completo um concerto, uma emoção de alguém que conta uma história que viveu na primeira pessoa e não fez assim uma manta de retalhos, não é? E pronto, acho que esse caminho é de facto importante perceber o que é o direito de autor. Acho que às vezes as pessoas nem... Isto eu digo porque, como amigos de outras áreas, fazem perguntas deste género, claro. Não é? E vou explicando e dizem, não fazia ideia que se passava isso ou que era assim que funcionava. E portanto eu acho que isto é um problema da sociedade, não é? A sociedade não vive sem arte. E no limite é um problema da cultura, porque com esta sociedade a evoluir gradualmente para o consumo cultural digital e depois consumo cultural digital feito por inteligência artificial generativa, é a própria cultura e depois, como dizias e bem, é toda a sociedade que é colocada em causa, que sim. Os valores, as referências, o sentido existencial. O sentido, exatamente. Até porque, e este é um dado preocupante, os estudos apontam, os especialistas que temos lido e que são públicos, estimam que a muito curto prazo cerca de 90% do conteúdo da internet seja gerado por inteligência artificial. Eu vou repetir. Estou a falar devagar, mas eu vou repetir. Sim. Os especialistas apontam para que nos anos mais próximos, cerca de 90% de todo o conteúdo da internet seja gerado por inteligência artificial. Impressionante. Este é um dado impressionante. Que não estou a inventar, é um dado técnico, científico, está escrito, está validado. Portanto, aqui não há alarmismo. Sim. É a realidade. Porque muitas vezes nós quase que recusamos a olhar, é tão aflitivo, ou tão assustador, ou isso vai acontecer, isso nunca vai acontecer. Sim, entramos em negação. Não é? Porque achamos que também já passámos por outras situações semelhantes e sempre ultrapassámos tudo. E nunca passámos por uma situação como esta. Esta é uma ruptura de outra, completamente distinta de outras aparentemente semelhantes. Portanto, este é um dado que nós temos que ter consciência, daí este nosso podcast também, sim. As atividades que estamos a desenvolver. No fundo, a ideia é sensibilizar as pessoas, discutir, falar, também desmistificar um pouco. Consciencializar, claramente. A IA é fantástica como ferramenta, como ajuda, é extraordinária, mas tem este lado. E temos que ter todos a consciência dos problemas que traz. Sim. Estamos a falar que a IA aprende com os conteúdos que vocês fazem, não é? Sim. Se tu tivesses que ensinar, imagina que tinhas que ensinar a inteligência artificial, tens aqui uma máquina, agora vais ensiná-la a ser a Rita Red Shoes. O que é que tu nunca conseguirias passar-lhe? Uau! Isso é quase uma pergunta da tese, é boa para a tese. Eu acho que não se consegue, como é muito difícil também passar até a outro, não a uma máquina, mas a outra pessoa. Mas a outra pessoa sente a tua emoção. Sim. Eu acho que o grau de intensidade da emoção, acho que seria impossível. Eu posso... Praticamente quase toda a gente já esteve triste em alguma situação e, portanto, identifica o tipo de sentimento que se tem, mas às vezes o grau não se consegue explicar, não é? Porque temos todos barómetros também diferentes e acho que isso não se conseguiria. E é essa intensidade, esse grau de emoção numa escala que não é possível de se ensinar, acho que não.
Então, e ao contrário, estamos a chegar ao fim. Que pergunta é que tu não gostavas que uma IA te fizesse? Esta é mazinha. É difícil. É para acabar a desinglesa. Ok. Sim, como não tenho muitos segredos, não posso dizer que seria revelar um segredo grande. Mas se calhar não gostava que me perguntasse qual é a minha maior dor em termos existenciais. Muito bem. Não gostava de lhe contar. Não vamos perguntar. Obrigada. Obrigada, Rita. Foi Obrigada, um gosto enorme Obrigada. termos esta conversa. Muito obrigada mesmo. Obrigada, muito interessante. Enquanto a inteligência artificial aprende a replicar vozes, harmonias e padrões, a Rita Red Shoes vai-nos recordar que a verdadeira canção nasce da intuição, do afeto, das falhas conscientes e dos corações que se expõem. No fim, o que importa não é o que a IA consegue imitar, mas aquilo que nós insistimos em sentir. Então, jamais esquecendo, obviamente, o direito de autor. Obrigada por estar connosco em mais um episódio do podcast da SPA Entre a Arte e o Algoritmo. Siga-nos nas redes sociais.